estudante de Relações Internacionais e tem se dedicado à luta por justiça social. Trabalhou em campos de refugiados do Oriente Médio e, através da fotografia, retratou as crianças de diversos países. Isso resultou na campanha Infância Refugiada. Com a gente, a fotógrafa documental Karine Garcês. Bem-vinda, Karine. Muito obrigada por sua presença aqui no nosso Almanac Cultural. Agora, vamos começar até chegar na tua indumentária e toda essa luta, né, que você tem com as crianças para tentar dar um refúgio, né, um espaço melhor para elas. Você tem família aqui do interior do Ceará, de Redenção. E como é que você foi parar no Oriente Médio, né? Se a gente acha o Brasil uma loucura, imagina ir para o Oriente Médio, onde o que se vê nas TVs, o que se divulga muito é que é um local de muitos conflitos, onde daqui a pouco pode ter uma bomba estourando do seu lado e que vive, e que as mulheres, principalmente, não têm vez nem voz. Então, é uma realidade completamente diferente da nossa, ou não, né? Porque o Brasil está ficando cada vez mais maluco, então não sei se a gente tem tanta vez e voz assim, ou segurança. Talvez seja mais seguro andar lá do que aqui. Esses estereótipos que tem do Oriente Médio, né? De que as mulheres não têm vez, não têm voz, não tem, é uma realidade completamente diferente. A luta delas feminista é diferente da nossa, mas elas têm uma luta feminista, até porque elas têm uma outra realidade, elas estão dentro de um outro contexto. E assim como o feminismo em todos os lugares do mundo, cada um tem cada grupo feminista dentro daquele contexto social vai ter sua pauta, né? Que tipo de lutas elas têm? Uma luta que é muito parecida com as mulheres da periferia do Brasil, que é de seus filhos voltarem da escola com vida. A gente, principalmente aqui no país, em locais menos abastados, né, onde as favelas, né, Sim, as periferias, as mulheres negras, né, as mães negras, principalmente. O tráfico aqui deixam essas mães com medo. E lá elas têm medo porque tem o quê? Bomba, conflito? Porque pode haver por exemplo, no caso, que aí vai diferenciar de país para país, né? Por exemplo, no caso da Palestina, a escola pode ser invadida pelo exército de Israel e de repente eles levam uma das crianças. E os alvos são as escolas, né? Então, são escolas os também. Os principais alvos são escolas. A criança no caminho de casa para a escola, ela pode ficar presa no checkpoint, nem ir para chegar na escola, nem também conseguir voltar para casa. O que é esse checkpoint? Checkpoints são pontos de controle que Israel colocou, que controla toda a vida do povo palestino. Então, na Palestina, as mães têm esses problemas e essa luta, né, de que seu filho vá para a escola e volte. Qual é a média de vida dos adolescentes, das crianças lá? Está cada vez menor, o país está diminuindo? Menor, e você tem um contingente de adolescentes, de jovens que estão com problemas físicos, porque os snipers atiram na perna, então ele perde a perna, perde o movimento. Então você tem muita gente com o pé amputado, com a perna amputada. Ou seja, o alvo deles é atingir o futuro do país, né? Porque se não tem criança, não tem adolescente, não vai ter um futuro, não vai ter um país. Não vai ter continuidade daquela etnia, por exemplo, né? Gente. Daquele povo. Na Síria, você tem a questão dos terroristas, que agora já está bem menos, estão mais controlados, estão mais concentrados na região de Ghouta e uma parte do norte da Síria, próximo ao Iraque, a região que é onde que o Estado, né, conseguiu controlar novamente o país, né, mas ainda há regiões de tensões. Então, nesses lugares também tem essa problemática de não ser raptado, não ter um ataque, né, e as crianças morrerem. Tem toda a luta por trabalho, para sobreviver. Elas trabalham em que setores, né? Em que setor é permitido que uma mulher trabalhe? Porque aqui a gente diz que a mulher... Não, pode trabalhar em qualquer coisa, não há restrição para o trabalho. O problema é conseguir o trabalho. Porque na Síria, por exemplo, o país está se reconstruindo. Não tem emprego, não tem indústria. Toda a indústria, o processo industrial foi destruído, né? A reconstrução das escolas, né?
Então, a dificuldade é essa. Os que estão refugiados no Oriente Médio, no Líbano, têm outra problemática, né? Que são políticas públicas de restrição de emprego para quem é refugiado, porque o país tem 4 milhões de habitantes e recebeu 1,5 milhão de refugiados. É quase um terço da população em refúgio. Então, como atender esse pessoal e atender a população? Então, começa a criar políticas protecionistas para garantir emprego para os nacionais, e acaba que os refugiados não são contemplados ou são proibidos de trabalhar. Como é que você vive de ajuda humanitária. Como é que você foi parar lá? Chegaram assim, olha, Karine, tem uma vaga ali para ir fazer foto lá no Oriente Médio. Aí tu, vou? Foi assim? Não, na realidade foi diferente. Eu não tinha fotografia ainda como algo na minha vida. Eu fui fazer o Hajj, que é a peregrinação à Meca. Eu já estudava Relações Internacionais e eu venho de uma família que eu fui do interior, lá em Antônio Diogo, então a questão humanitária era muito forte, até porque a sobrevivência dependia de um ajudar o outro, né? Então, meus pais, desde criança, meus pais já ensinavam isso, né? De ajudar o outro, de não discriminar a pessoa por cor, por raça, por status social. Lá na minha casa, todo mundo era tratado igual. Na sua vida teve já um conflito para que o amor dos seus pais fosse respeitado, né? É verdade. E, por exemplo, uma realidade no interior, na minha época de criança, quem tinha televisão era rico, né? E energia, né, em casa. Então, meu pai não permitia que a gente fosse assistir televisão com as portas fechadas da sala, porque tinha aquela área, o alpendre, né, e a sala. Para os vizinhos também poderem vir. Porque quem passasse na rua, as crianças passassem na rua, quisessem entrar para assistir televisão, podiam sentar e assistir televisão. O que acontecia, que era diferente na casa dos outros, que tinham televisão, eles fechavam a porta, deixavam só os basculhantes, né, aquela janela. E o pessoal ficava olhando. E o pessoal ficava olhando. E meu pai falava para a gente, meu pai e minha mãe sempre falavam que isso era tratar as pessoas com humilhação. E se a gente não quer ser humilhado, a gente não pode humilhar os outros. Então, tinha todo esse contexto. Por exemplo, na escola, a gente estudava escola pública, também não tinha escola particular na cidade, porque meu pai poderia colocar na escola particular e deixar a escola pública para quem não podia. Eu vou resumir um negócio aqui, porque ela me contou nos bastidores, e o pai dela é de uma família abastada, né, branco, de olhos claros, e a sua mãe era negra, de uma família mais humilde, né? E tinha esse empecilho, né? Uma família não queria que o amor dos seus pais fosse respeitado. Então, eles já quebraram tabus para se unir. Então, na escola, a gente não era... meu pai e minha mãe ensinavam a gente não pegar a merenda da escola para nós. Pegasse a merenda e desse para as crianças carentes da escola. Então, tinha tudo isso. Aí eu fui resumindo, porque é do tempo, né? Eu fui para fazer o Hajj na Arábia Saudita, que é a peregrinação à Meca, que um dos pilares da fé islâmica... Mas por que você quis ir fazer o Hajj? Você mudou dos pilares da fé islâmica. Você fazer o Hajj, o jejum, a oração... Mas você era católica, era evangélica? Não, na época eu já era muçulmana. Muçulmana. Já era muçulmana. Mas antes de ser muçulmana, você era o quê? Católica. Católica. E aí eu fui fazer o Hajj, né? Cumpri esse pilar da religião. E lá eu conheci um presente de uma ONG de ajuda humanitária. E a gente ficou muito amigo e eles me convidaram para ir para a faixa de Gaza, de lá. Aí era coisa que eu sempre quis, né? Assim, por estudar relações internacionais, por sempre procurar essas questões humanitárias, questões de direitos humanos, era algo uma vivência que eu queria muito. Né? Mas a palavra Gaza não te deixou com medo, né? Porque quando a gente ouve falar assim, a faixa de Gaza, você já pensa em guerra, né? Não, pelo contrário, eu fiquei... Em êxtase. Em êxtase, assim. É como me dar uma barra de chocolate. Só que eu não tinha dinheiro. Tinha pouco dinheiro, né? Como é que eu vou para essa faixa de Gaza? Eu não posso perder essa oportunidade. Já estou aqui, né? Perto.
Aí falei com outros peregrinos que tinha junto lá, né? Que eu fiz amizade. E eles me ajudaram, eles doaram dinheiro para eu fazer essa viagem. E aí eu fui para o Líbano, fui para a Bósnia, eu saí para fazer o Hajj, né? Desse Hajj eu fui para o Líbano, fui para a Bósnia, fui para o Egito e fui para a faixa de Gaza. Então você conheceu 5 países. 5 países, na mesma passei viagem. 6 meses fora de casa. Meu filho achava que eu não voltava mais. E você tem família? Eu pensei que ela ainda era solteira quando fez isso. Não, eu sou solteira, Mas sem... Meu filho vai fazer 25 anos agora. Gente do céu, é porque ela tem cara de menina, então acho que é o véu que deixa mais nova ainda. Explica esse véu, né? O véu é uma parte da prática da fé, né? E ele significa submissão a Deus. Significa que eu estou me submetendo às leis de Deus, à vontade de Deus e aos ensinamentos de Deus. Aqui no interior, né, locais que tem romaria, Juazeiro, Canindé, as senhoras ainda usam véu quando vão entrar na igreja e tal. Eu fui muito à missa com véu. Pois é, usam véu para ir para a missa e tal. Era uma questão de respeito. Mas o tempo fez o véu ir embora, não foi? Mas na religião, no Islã, não. Ele até continua. E significa também uma identidade, né? Eu decidi. Mas quando você anda com um véu aqui em Fortaleza, ou no interior, ou mesmo aqui no Brasil, né? As pessoas te olham assim, nossa, da onde é? Tem várias diferenças. Assim, no interior, as pessoas são mais acolhedoras, mais aconchegantes. Elas, sabe, eu não me sinto discriminada quando eu estou nos interiores que eu já visitei, né? Aqui do Ceará, que eu fui e tal. É muito pelo contrário, eu me sinto... Não sou vista nem tratada como se fosse algo diferente ou que não fosse daquele lugar. De forma alguma. As pessoas me tratam naturalmente. Mas aqui em Fortaleza e nas regiões metropolitanas, aí a história, a realidade é outra. Começa a te olhar meio atravessada, já tem as piadas, já tem Que piada? Tem desde as de mau gosto a piadas que você até acha graça. Se você vai para o sul e sudeste, aí a coisa é mais agressiva, mais violenta, né? Aqui ainda é meio velado esse preconceito. Mas tem bastante. É justamente por conta daquela primeira pergunta que eu te fiz, né? A gente já tem o medo da guerra, da violência lá, só que aqui a gente não usa véu e a violência está por aí, né? Vamos mudar de assunto, vamos falar das crianças, né? Como foi que surgiu a ideia do livro? Como foi que você começou a fotografar essas crianças? Conta pra gente. Então, quando eu fui para a faixa de Gaza, quando eu fui para a Arábia Saudita fazer o Hajj, eu comecei a pensar em fotografia, né? Como que eu poderia aproximar Lá você as falava pessoas... inglês ou em árabe? Inglês. Como as pessoas poderiam, daqui da minha realidade do Ceará, né? Como eu poderia mostrar às pessoas esse outro mundo, essa outra visão, essa outra realidade, né? E aproximar as pessoas para diminuir esse preconceito. E comecei a fotografar e colocava no meu Facebook e tudo. Quando surgiu a faixa de Gaza, aí eu fiquei, aí eu já vi outro pensamento, como eu pegar o meu conhecimento de relações internacionais e como aprender fotografia nesse meio tempo para apresentar essa realidade para as pessoas. E quando eu cheguei na faixa de Gaza, eu conheci um professor de fotografia de uma universidade lá. E ele foi maravilhoso, ele me deu me deu uma semana de aulas, eu passei 40 dias lá, e ele me deu uma semana de aula, a gente foi super generoso comigo, me levava nas missões de fotografia para me ensinar, aí eu comecei, eu voltei e fui estudar fotografia, surgiu a oportunidade de ir para a Síria em 2014, fazer ação humanitária na Síria. E foi dentro do período das eleições na Síria. Então, eu acabei indo também participando como observador das eleições no país. E eu comecei a fotografar. E criança é sempre mais fácil de você fotografar. E crianças também é o grupo mais vulnerável nessa questão do refúgio, né? Além de ser o maior número de pessoas em situação de refúgio, são crianças. 52% dos 22 milhões de pessoas em refúgio, solicitantes de refúgio, são crianças. E qual é a tua proposta com esse livro, Infância Roubada?
Infância refugiada. Refugiada, perdão. Aí eu pensei numa exposição de fotografia, né? Fiz a exposição, a primeira vez foi lá no Museu da Imagem do Som, aqui no Ceará. Depois de uma batalha para tentar conseguir um local para expor, que não foi fácil, foram muitas portas fechadas, tanto para conseguir o dinheiro como para expor. E depois uma amiga minha, jornalista, disse, não, vamos transformar isso em livro, vamos transformar essa história em livro, porque a gente pode fazer vários links. E aí eu comecei a pensar esse livro de fotografia para ampliar esse conhecimento, né? Então, eu participei do edital no governo do estado do Ceará, consegui o edital para publicar o livro, fiz uma campanha no Catarse, para tentar completar o dinheiro do livro, porque só o dinheiro do edital não cobre o valor do livro. E agora a gente está nessa tentativa. E o livro vem para quê? Vem para a escola, vem para a família. É pensado num contexto social. Então, o livro tem tanto a questão do conceito, o que é refúgio, o que é deslocado interno, o que é refugiado ambiental. E eu faço a conexão do Nordeste. Era isso que eu ia fazer. Você faz um paralelo entre... Isso, nós nordestinos, como refugiados ambientais, e com relação à questão do refugiado de guerra, né? Quem quiser te encontrar para ajudar, que venham outras edições e que você possa levar adiante, até mesmo levar você para escolas, para palestras, para conhecer mais essa realidade. Como é que entra em contato contigo? O Facebook e o Instagram, Karine Garcês, vocês procuram lá. Karine com K, Garcês com Z no final. Com Z no final. E o livro, realmente a gente está procurando mesmo, apoiadores, patrocinadores, para tornar a edição uma edição mais bonita, mais interessante. A proposta é de doar livros para o projeto Agentes da Leitura do Governo do Estado, que é para levar essa leitura. O livro também tem desenhos que as crianças fizeram para mim nos campos de refugiados. Ai, que fofo. E a gente convida o leitor a colorir esses desenhos, né? Tá certo. Karine, eu espero que Obrigada. Esse livro saia, que várias outras edições saiam, porque eu tenho certeza que você tirou fotos assim, que foi difícil selecionar e deixar fora do livro, né? Foi difícil. Então, que venha a segunda edição, a terceira edição e venham muitos mais e que a gente possa conscientizar e a gente ter... O ano de 2019 está sendo meio complicado para todo mundo, né? Mas que a gente possa ter um pouquinho mais de... Tem só uma coisa que eu não falei, se der Diz. tempo. Eu estou formando um grupo de brasileiros, o segundo grupo agora, para ir ao Líbano e ao Egito em julho desse ano. E a viagem é cultural, histórica e humanitária. Tá certo. Então, entrando em contato com as suas redes sociais, o pessoal vai saber direitinho. Exatamente. Obrigada mais uma vez por tua presença aqui e leva adiante aí essa tua iniciativa que é muito bonita. Se Parabéns. Deus quiser, tchau lá. Vamos lá. E agora... a gente vai saber onde é que estão localizados os chakras no nosso corpo e qual a importância deles para a nossa espiritualidade. É isso que a gente vai descobrir agora no Transcendental. Você prestou atenção na letra dessa música, Mistério do Planeta, interpretada pelos Novos Baianos? Ela fala de como estamos em constante troca com o mundo. E isso tem tudo a ver com o que vamos conversar hoje, os chakras. Esse nome bem diferente, chakra, tem origem no sânscrito e quer dizer roda. Os chakras são rodas que giram e vibram constantemente. São como aberturas, pequenos poros que existem na nossa aura, esse campo de energia que fica ao redor do nosso corpo físico. Eles são responsáveis pelas trocas energéticas que fazemos com as outras pessoas, com os animais, com as plantas, com tudo que existe no mundo.
Funciona mais ou menos assim. O chakra, como uma antena, ele sente e capta a vibração das pessoas, das coisas, de tudo que existe em volta da gente. Depois de captada, essa energia vai se acumulando e sendo processada e transformada internamente para logo depois ser reenviada novamente através dos chakras de volta para o meio ambiente. Só que agora com a nossa marca. A nossa aura tem milhares dessas aberturas por onde essa energia que estamos sempre trocando entra e sai num constante movimento. Mas os antigos mestres hindus observaram que existiam 7 dessas aberturas que se destacavam mais que as outras e que estavam ligadas diretamente às 7 glândulas do nosso sistema endócrino. A partir daí, essas 7 aberturas passaram a ser consideradas os 7 chakras mais importantes do nosso sistema energético. São eles: o chakra básico, que fica na base da coluna e está conectado às nossas glândulas suprarrenais. É ligado a tudo que se relaciona com a nossa vida material e com a saúde do nosso corpo físico. O chakra sexual, que fica no baixo ventre, está conectado às gônadas, os testículos nos homens e ovários nas mulheres. Está ligado à nossa saúde emocional. O chakra do plexo solar, localizado na região do abdômen, associado à glândula pancreática. Nele expressamos nosso poder pessoal, o poder de realizar, de construir. O chakra cardíaco, que fica no centro do peito, ligado à glândula timo. É o nosso canal de expressão de sentimentos, centro do amor universal, da compaixão e do altruísmo. O chakra da garganta, localizado no pescoço, associado à glândula tireoide. Através dele expressamos a nossa essência, quem somos e o que viemos fazer aqui. O chakra frontal, que fica na testa, entre as sobrancelhas, e está associado à glândula hipófise. Nele somos sintonizados à nossa intuição, uma compreensão interna que nos ajuda a enxergar além das aparências. E por último, o chakra coronário, que fica no alto da cabeça e é associado à glândula pineal. É através dele que nos conectamos ao universo, à energia cósmica, ao Criador de tudo que é. Gente, é super importante entendermos como funcionam os chakras e a energia que está dentro da gente, porque a nossa qualidade de vida depende muito disso também. Acha complicado isso? Mas não é. Eu vou dar um exemplo. O chakra cardíaco, que fica aqui no centro do peito, energiza toda essa região horizontal em volta dele, influenciando no funcionamento do coração e do pulmão. Mantê-lo harmonizado é evitar doenças respiratórias e de circulação, por exemplo. Mas não é só isso. Esse chakra em equilíbrio ajuda a despertar em nós sentimentos que nos fortalecem na nossa relação com o mundo, como a generosidade, a compaixão e a alegria. Alegria, o grande remédio desse chakra, que nos protege da depressão, da mágoa e da amargura, que bloqueiam esse centro de força. E é assim que funciona cada chakra, cada um administrando energias e emoções específicas que, em harmonia, protegem os órgãos internos e aumentam a vitalidade e a alegria de viver. Agora, bloqueados, eles se fecham, permitindo que desenvolvamos problemas físicos e emocionais. Existem diversas maneiras de se equilibrar os chakras, de cuidar energeticamente deles,
Desde entoar mantras, fazer exercícios respiratórios, meditar, receber reiki, até manter atitudes simples e saudáveis, como ficar em contato com a natureza e vigiar a qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos. A minha consciência saúda a tua consciência e o meu coração te deseja amor e paz. Um beijo, Carla Soraya, um abraço para todos vocês e nos vemos no nosso próximo encontro transcendental. Muitíssimo obrigada, Isabelle. Agora vamos ficar atentos aos nossos chakras para poder ficarmos mais equilibrados. E a gente vai encerrando a edição de hoje por aqui. Até o nosso próximo encontro. Você fica agora com o som da banda Renegados. Um grande beijo, Ceará. Um beijo, Maior Brasil. Um cheiro grande para todo mundo. E até a próxima edição do Almanac Cultural. Blues rock chachado, maracatu e baião. 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 Movimentando a consciência, noção do seu corpo na mesma cadência. Mexa as ideias pra ter evidência e se manifeste com independência. Pra você se sentir vivo. Blues rock chachado, maracatu e baião. 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 Sempre enfrentando a consequência, desliza no mito da sua existência, galgando seu posto cheio de prepotência. Bobeira é de quem vive só de aparência, sem sequer sentir-se vivo. Blues rock chachado, maracatu e baião. 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 Sintonizando outra frequência, bebendo na fonte da sua inocência, nutrindo conceitos da sua indecência. Não seja refém da própria decadência, pra você se sentir vivo. Blues rock chachado, maracatu e baião. Blues rock chachado, maracatu e baião. Blues rock chachado, maracatu e baião. Blues rock chachado, maracatu e baião.
rock chachado, maracatu e baião. Blues rock chachado, maracatu e baião. Blues rock chachado, maracatu e baião. Blues rock chachado, maracatu e baião.